Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Visual Sonora. Vamos voltar a falar sobre música e comentando então uma notícia que chamou muita atenção nos últimos dias. O nosso último vídeo fazendo review de álbum foi sobre o Meteor do Linkin Park, que é um disco que marcou muito a minha vida e que eu acho que marcou também a vida de diversas das pessoas que nasceram ali nos anos 2000, 2001. Isso porque o Linkin Park foi uma banda que revolucionou muito a sonoridade da época e principalmente foi uma banda que era muito acessível para quem ainda não estava dentro ali do meio do rock, do metal e que acabou conhecendo o subgênero por conta da banda. O que acontece é que eles estavam em um hiato desde o falecimento do vocalista, o Chester Bennington, e agora eles retornaram anunciando que vão trazer um novo disco, lançaram um novo single, mas principalmente que agora a formação conta com uma nova vocalista e com um novo baterista. Com certeza, a presença da nova vocalista foi a coisa que chamou mais atenção. Isso gerou bastante burburinho por parte não só dos fãs, como da comunidade que acompanha a música como em geral, gerou certas polêmicas também, e aí eu decidi então comentar um pouco sobre isso, até porque como foi o último vídeo que eu fiz falando sobre discos, eu acho que faz sentido, até porque como o álbum tá perto de sair, eu talvez já faça um vídeo comentando sobre ele também. Como eu disse, eles já lançaram o primeiro single desse álbum, que é a música chamada Emptiness Machine, e o nome do álbum vai ser From Zero, ou seja, do zero, né? Já referenciando de que a banda tá se reconstruindo, tá voltando aí com essa formação nova. A vocalista então é a Emily Armstrong, ela tocava numa banda chamada Dead Sarah, que pra ser sincero eu até então não conhecia muito, nunca tinha parado pra ouvir nada, mas que já de lá ela já chamava atenção pela sua performance vocal. E, bom, ouvindo o single novo, a gente já percebe que a banda tá tentando reinventar um pouco a sua sonoridade, mas principalmente revisitar muito das características que eles tinham lá no começo. É importante lembrar que ali no período próximo da morte do Chester Bennington, a banda já tinha passado por uma mudança de sonoridade muito extrema. Desde o Minutes to Midnight, a sonoridade da banda tinha deixado de ser aquela coisa mais agressiva, muito mais próxima do new metal e afins, para virar uma coisa mais eletrônica, pegando um pouco de uma música mais progressiva, talvez. O que, já naquela época, eu lembro que não era muita gente que gostava. Eu mesmo tinha parado de acompanhar a banda naquele período e eu só fui voltar a revisitar as músicas que eles foram lançando depois desse álbum com o falecimento do Chester mesmo. O que eu acredito que foi o que muita gente acabou fazendo também, principalmente por conta do álbum Homolite, que eu acho que tem as músicas que caracterizam mais a fase que o vocalista estava passando. Porque, caso você não saiba, ele sofria já há bastante tempo de problemas relacionados à depressão. Mas, além disso, ele tinha um problema de saúde que impossibilitava ele de ter performances vocais iguais a que eles tinham no começo da carreira. O que fez com que a banda precisasse mudar a sonoridade dela drasticamente para que ele ainda conseguisse executar ali as músicas ao vivo. E isso é importante citar porque o Chester, apesar dele ser um excelente vocalista, e eu comentei isso no meu vídeo sobre o Meteora, ele não era um vocalista que trazia muita técnica quando ele estava se apresentando ao vivo. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que a performance dele é ruim, o que eu estou dizendo é que, normalmente, quando ele ia fazer os gritos, né, os screams, os drives, você percebe que ele deixava de lado um pouco a técnica e ia para aquela coisa mais visceral, mais corporal e mais para frente. O que, assim, gerava, obviamente, interpretações que chamavam muito a atenção, que traziam muita energia, mas, em contrapartida, muito provavelmente estavam prejudicando a saúde vocal dele. E eu tô citando isso porque, vendo a live que a banda fez recentemente para anunciar a nova vocalista e o novo disco, eu acho que essa já é a primeira coisa que a gente pode notar de positivo na presença da Emily Armstrong nessa nova formação. Ela é uma vocalista que trouxe muita energia para a banda ao vivo, ela tem bastante presença e ela tem uma voz muito legal, ela conseguiu interpretar as músicas mais pesadas da banda de uma forma muito interessante, mas principalmente ela é uma vocalista bastante técnica. Você vê que a live que eles fizeram foi uma live realmente ao vivo, você não teve ali uma pós-produção nem nada, e dava pra ver que ela tava carregando bem as músicas com fôlego, com energia e com presença. E eu acho até interessante citar que foi muito
muito sem vergonha da parte da banda que eles colocaram as músicas mais pesadas já no começo do setlist. Por exemplo, Crawling já tava lá entre as 3 ou 4 primeiras músicas e é uma música extremamente complexa nos vocais e lá tava a Emily Armstrong trazendo isso muito bem. Então, eu acho que isso vai caracterizar o som da banda no sentido de que eles podem voltar a explorar essa carga, essa energia que a banda não estava podendo trazer nos últimos discos, agora que a vocalista tem todo esse aspecto técnico e potencial para trazer. A música que foi lançada, que é a Emptiness Machine, demonstra muito bem isso. É uma música que tem características de tudo que a gente gosta do Linkin Park, ela tem inclusive aquela pausa sutil de What I've Done, por exemplo, e então as características da banda estão ali, mas ela traz todo aquele peso que, como eu disse, a gente já não via tanto desde o Minutes to Midnight, que foi o álbum que começou a trazer aquela mudança para uma pegada mais lenta, mais melancólica, que assim, eu sei que deve ter muita gente que gostou dessa fase, mas honestamente para mim foi a fase que a banda perdeu mais a característica essencial dela para ficar um pouco genérico, principalmente quando caía muito para a parte eletrônica, que era algo que já vinha sendo explorado por muitos artistas ali da época. E não me entendam mal, eu não tô dizendo que eles não fizeram boas músicas durante esse processo, mas é só que eu acho que faltava muito da identidade que tornava a banda tão icônica, o que eu percebo que eles estão tentando trazer agora. E como eu disse, a presença da nova vocalista trouxe certas polêmicas aí, eu acho que tem muito a ver das pessoas talvez não conseguirem lidar com o luto do Chester Bennington, o que acontece com todas as bandas que passam por esse tipo de transição, como foi o caso do Alice in Chains, por exemplo. E, além disso, outras coisas foram sendo jogadas pra cima da vocalista e tentaram vincular, por exemplo, ela à Cientologia, que é uma seita lá dos Estados Unidos, mas ela já se pronunciou sobre, num pronunciamento que eu, inclusive, achei bastante contundente e que acho que esclareceu bem as coisas, mas mesmo que fosse verdade, ela não seria a primeira nem a última artista a estar envolvida com esse tipo de coisa e, assim, isso nunca impediu outras pessoas de continuarem produzindo coisas boas e de sendo admiradas. O Tom Cruise tá aí pra provar isso. Então, assim, acho que boa parte das polêmicas é mais birra, talvez, dos fãs, que eu nem sei se dá pra chamar de fã, porque eu acho que se você gosta mesmo da banda, você quer justamente que ela continue. Mesmo, claro, que ela tenha perdido uma peça fundamental, que era o Chester Bennington, mas isso não impede que os outros integrantes consigam trazer novas ideias. Como eu disse, o próprio Alice in Chains é um exemplo claro disso. O State X também voltou agora recentemente com um novo vocalista, que inclusive faz uma homenagem ao Wayne, né, que faleceu também. Então, eu acho que pra quem gosta da banda, na real deveria ser uma coisa legal você ver os caras voltando, tentando trazer uma energia nova. E eu acho que isso, inclusive, é positivo pra memória do Chester Bennington, pra mostrar que, assim, que apesar dele ter falecido em circunstâncias tristes, que a gente realmente não é o tipo de coisa que a gente quer que aconteça, mas mostrar que, assim, apesar de tudo isso, ele ainda deixou uma energia forte e que a banda tá pegando isso para trazer coisas novas. Não à toa que, como eu disse, eu acho que a presença da Emily Armstrong agora vai resgatar muito do que tornou o Chester Bennington tão icônico nessa banda, que foi as performances vocais dele bastante agressivas. Então, eu tô bastante animado com o lançamento desse novo disco e, como eu disse, assim que ele sair, eu vou ouvir e muito provavelmente a gente vai ter um vídeo aqui falando sobre ele. Esse foi um tipo diferente de vídeo aqui no canal, né, falando sobre uma notícia aí, sobre algo que tá acontecendo. Se você acha esse tipo de conteúdo interessante, se você achou que eu falei aqui interessante de assistir ou que agregou de alguma forma, clica aí no botão do like e comente se você quer mais vídeos como este. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e até a próxima.